Ei, turma! Nossa videoaula de correção hoje é dos exercícios propostos da unidade de aprendizagem Bactérias. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o número 1, lá na página 19, e ele diz o seguinte, na PUC de São Paulo. Considere os seguintes componentes celulares. 1. Membrana plasmática. 2. Carioteca. 3. Cromossomos. 4. Hialoplasma. 5. Ribossomos. 6. Retículo endoplasmático. 7. Mitocôndrias. 8. Cloroplastos. Entre as alternativas seguintes, assinale a que tiver a sequência representativa de estruturas ausentes em bactérias. Né? Então, membrana plasmática, bactéria tem? Sim. Carioteca, bactéria tem? Não. Cromossomos, bactéria tem? Sim. Hialoplasma, bactéria tem? Sim. Ribossomos, bactéria tem? Sim. Retículo endoplasmático, bactéria tem? Não. Mitocôndria, bactéria tem? Não. Cloroplasto, bactéria tem? Não. Então, o gabarito para essa questão seria letra B. Exercício proposto 3. UNIT, Sergipe, 2017. Um pesquisador, analisando uma célula no microscópio eletrônico, observou que ela era desprovida de uma compartimentação citoplasmática. Com base nessa informação, é correto afirmar que essa célula pertence a... Bem, se a célula não tem compartimentação citoplasmática, quer dizer que ela não tem carioteca. Então, provavelmente, eu estou me referindo a uma célula bacteriana. Uma ameba é um protozoário, um bacteriófago é um vírus, um levedo é um fungo, um lactobacilo é uma bactéria e uma lombriga é um verme nematelminto. Então, o gabarito para essa questão seria a letra D. O exercício proposto número 4, lá da página 19, é um exercício da PUC do Rio Grande do Sul e ele fala o seguinte: a figura a seguir representa agrupamentos de cocos, que de acordo com a sequência de letras são exemplos de... Então, A, eu tenho uma tétrade, 4 cocos unidos. Se fossem 8, era uma sarcina. B, eu tenho cocos organizados em cachos. Então, isso é um estafilococcus. C é um cordão, como se fosse um cordão de pérolas, que são os streptococcus. Então, gabarito para essa questão seria a letra A. O exercício proposto número 5 é da PUC Minas e ele diz: leia as afirmativas a seguir referentes às bactérias. 1. As bactérias fotossintetizantes se utilizam de cloroplastos para realizar a síntese de substâncias orgânicas. 2. As bactérias aeróbicas têm as enzimas respiratórias atuando no seu citoplasma ou associadas à sua membrana celular. 3. O material genético encontra-se envolvido por unidade de membrana? A afirmativa está correta em... Então, gente, só a alternativa 2 está correta. A 1 ela está errada porque bactéria não tem cloroplasto. A 3 ela está errada porque o material genético bacteriano está disperso no citoplasma. Então, gabarito letra D, de dado. Exercício proposto número 6, PUC Minas também. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer se o colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e em seus conhecimentos, é possível afirmar que, exceto A. As bactérias podem ser consideradas patologias para as quais podemos adotar medidas profiláticas. Que português, mas está correto. Acho que ele quis dizer que podem causar patologias, né? B.
As bactérias utilizam os sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede? Não. A parede celular bacteriana é constituída de peptidoglicano, que é uma molécula complexa, orgânica, não tem nada a ver com sal mineral. Então, letra B errada. C. O vinagre utilizado para a flexibilização do osso e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias? Pode. As bactérias podem fazer fermentação acética, ok? D. Carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias das placas dentárias para a produção de substâncias desmineralizadoras? Sim, são os ácidos, né? Os ácidos produzidos pelas bactérias vão causar desmineralização do esmalte dentário. Então, gabarito para essa questão, letra B, que a B, efetivamente, ela está errada. 7. Ciências Médicas de Minas Gerais, de 2016. Um estudo recente e intrigante de fulano de tal, na Universidade de Victoria, na Colômbia Britânica, Canadá, relatou que uma bactéria comum no intestino de japoneses produz uma rara enzima capaz de digerir algas, característica poucas vezes encontradas na mesma bactéria em outras populações. Os pesquisadores demonstraram que o código genético para essa enzima veio originalmente de uma bactéria marinha muito encontrada em algas. A teoria é que a bactéria residente no intestino, chamada Bacteroides plebeus, pegou esse gene útil das algas encontradas no alimento e o incorporou em seu genoma, onde desde então ele vem sendo preservado, permitindo que a maior parte dos japoneses faça bom uso das algas em sua dieta. O texto acima relata um fenômeno biológico ocorrido em bactérias, conhecido como transformação, né? Já que representa um mecanismo de absorção de material genético disperso no ambiente. Exercício proposto número 9. PUC Rio Grande do Sul adaptado. São feitas as seguintes afirmativas sobre caracteres gerais das bactérias. 1. São consideradas seres de estrutura celular procariótica porque não apresentam ribossomos? Errado. 2. Por ocasião da reprodução sexuada, formam gametas sempre uniflagelados? Errado. 3. Os cocos podem formar agrupamentos com aspecto de cacho de uva, sendo então chamados estafilococos? Correto. 4. A maioria das bactérias não apresenta uma parede celular? Errado. 5. O processo de conjugação é um dos meios que as bactérias utilizam para passar material genético de uma para outra? Correto. 6. Todas são capazes de fixar diretamente o nitrogênio do ar atmosférico? Não. Aquelas fixadoras de nitrogênio, sim, mas todas não. 7. Nas bactérias patogênicas, o retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido? Qual que é a relação? Nenhuma, né? Então, corretas apenas as afirmativas que constam da alternativa. Então, corretas são 3 e 5, letra B. Exercício proposto 11. UNIT Alagoas, 2017. O desenvolvimento biotecnológico foi muito importante para a aquisição de aparelhos, técnicas e metodologias que seguramente proporcionaram o aumento da vida média dos seres humanos, bem como uma melhor qualidade de vida. O que ainda é uma incógnita e grande desafio para a ciência é como vencer a batalha contra as bactérias. Muitos antibióticos já foram desenvolvidos, mas elas ainda continuam causando muitos estragos na saúde humana. Dentre as doenças citadas, a que não é causada por bactérias é a tuberculose, sim, pneumonia, sim, gonorreia, sim, catapora não é vírus, sífilis, sim. Gabarito letra D, de dado. Exercício proposto número 12. A cólera é uma doença infecciosa aguda, caracterizada por febre, vômito e diarreia. O agente causador é a bactéria Vibrio cholerae, que é principalmente transmitida pela
né? Então, cólera é uma doença muito da minha infância. Eu lembro que quando eu cursava ensino fundamental, a professora falava que a gente só pode beber água filtrada ou fervida. A Copasa ainda estava desenvolvendo seus processos de tratamento da água adequadamente. Então, era muito comum cólera naquela época, né? Então, a cólera é uma doença que ela é adquirida pela ingestão de água e alimento contaminado, principalmente com a amostra fecal, tá? Então, alternativa para essa questão, letra B de bola. 14. Ciências Médicas de Minas Gerais. Um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão da garganta de uma criança, onde havia uma placa branca amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se a criança... A difteria, gente, ela é prevenida pela vacinação, né? Então, se eu quero evitar, eu vacino, tá? Então, nessa situação, gabarito letra A. Exercício proposto 17, Unicamp de São Paulo de 2018, recente, hein? Em 2016, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentou novas diretrizes para o tratamento de 3 infecções sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. As 3 doenças citadas são causadas por, né? Então, são causadas por bactérias, ok? Que podem se tornar resistentes a antibióticos se utilizados em excesso ou de forma inapropriada, dificultando, então, o tratamento. Então, geralmente, as diretrizes são revistas nessas situações, tá? A sífilis é causada pelo treponema pallidum, a gonorreia pela Neisseria gonorreae, a clamídia ou clamidíase é causada pela Chlamydia trachomatis, né? Infecções sexualmente transmissíveis, em que geralmente, quando os sintomas desaparecem, o indivíduo suspende por conta própria a antibiótico terapia e com isso ele tem recidiva, com isso ele continua transmitindo, com isso ele aumenta, né, a resistência microbiana às drogas disponíveis. Por isso que existem protocolos internacionais para eu conseguir tratar melhor os acometidos, no sentido de curá-los, né, e de diminuir a pressão seletiva sobre esses gêneros bacterianos. Exercício 18, Faculdade Getúlio Vargas. É de conhecimento geral que não se deve fazer uso indiscriminado de antibióticos, pois os agentes patogênicos tornam-se resistentes ao medicamento. Essa resistência é conseguida porque a droga, matando os micro-organismos suscetíveis, seleciona os resistentes que já existiam na população, né? Então, antibiótico não causa resistência. Antibiótico seleciona resistentes pré-existentes naquela população, tá? Gabarito letra B de bola. Ok, então, pessoal. Eram esses os exercícios selecionados para correção. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Dúvidas podem me encaminhar por e-mail.